Audio Jungle. Impacto das profecias. Emoção. Audio Jungle. Dor. Choro. Espanto e credibilidade. Audio Jungle. Audio Jungle. Mas o problema que está a se passar aqui é a morte dentro de casa. É verdade, meu pai. Todo espelho morreu. Highway. Obrigado. Highway. Obrigado, profeta. Eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Mantenha as suas mãos em cima. Lève tes mains, Queremos entrar na palavra de Deus. on veut rentrer dans la parole du Seigneur. Essa palavra que Deus te traz hoje Cette parole que Dieu te donne aujourd'hui vai abrir a tua mente. va ouvrir ton esprit. Estamos numa campanha da destruição dos altares, On est dans une campagne de détruire les autels, as condenações, les condamnations, as maldições, les maudits, as pragas que combatem a vida das pessoas. les malédictions qui combattent les vies des gens. Não vai sair daqui da mesma forma que você Tu ne vas veio, pas sortir de la même manière que tu es rentré, mas precisa me dar atenção. mais tu as besoin de me donner l'attention. Qual é a força e a influência que comanda a sua vida? Quelle est la force et l'influence qui combat ta vie? A sua vida está debaixo de que influência? Ta vie est sous quelle influence? Os problemas que você vive Les problèmes que tu vis, é por causa de quê? c'est à cause de quoi? Por que você tem esses problemas? Pourquoi tu as ces problèmes? Até quando terá esses problemas? Jusqu'à quand tu vas avoir ces problèmes? Quando que Deus vai mudar a tua história? Quand Dieu va changer ton histoire? Precisa pedir a Deus Tu as besoin de demander à para Dieu abrir a tua mente. pour ouvrir ton esprit. Levanta a tua voz, Lève ta voix. começa a falar com Deus. Commence à demander à Dieu. Em nome de Jesus, nós oramos. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pai, Père, toma o controle deste momento. prends le contrôle de ce moment. Traz entendimento nas nossas mentes. Donne-nous l'entendement dans notre esprit. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Pode sentar, uma linda salva de palmas para Jesus. Vous pouvez vous asseoir. O nosso tema principal Notre thème principal, é a destruição dos altares malignos. c'est la destruction des autels malins, A luta dos deuses. les luttes des dieux, A luta dos altares. la lutte des autels. Falamos que cada domingo serão quebrados altares. On a dit que chaque dimanche, ce sera brisé les autels. Como no domingo de hoje, Comme le dimanche d'aujourd'hui, será quebrado altares que está de pé na tua vida. on aura brisé les autels qui sont debout dans ta vie. Quem pratica o pecado é do diabo. Qui pratique le péché, c'est du diable. Alguém está comigo aqui? Quem pratica o pecado é de quem? Qui pratique le péché, c'est du diable. Porque o diabo Parce que le diable vive pecando desde o princípio. vit péché, le péché depuis le début. Para isto, Pour cela,
o Filho de Deus Le se manifestou Le Fils de Dieu s'est manifesté para desfazer as obras do diabo. pour défaire les œuvres du malin. Jesus Cristo veio no mundo Jésus-Christ est venu au monde para destruir as obras do diabo. pour détruire l'œuvre du malin. Por isso, quando ele entrou no templo, C'est pour ça quand il est rentré dans le temple, ele deram um livro. on lui a donné un livre. A primeira palavra que saiu da boca de Jesus, Le premier mot qui est sorti de la bouche de Jésus, lendo as Escrituras, en lisant les Écritures, o Espírito do Senhor está sobre mim. l'Esprit du Seigneur est sur moi. E este Espírito Et cet esprit me ungiu. m'a oint. Mas me ungiu para quê? Mais m'a oint pourquoi? Para libertar os cativos. Pour libérer les prisonniers. A missão principal de Jesus dentro da igreja La mission principale de Jésus dans l'Église, era destruir todas as obras que o diabo fez na vida das pessoas. c'est détruire toutes les œuvres que le diable a fait dans la vie des gens. Mesmo no filme de Jesus, Même dans le film de Jésus, vemos Jesus a entrar dentro do templo on voit Jésus en train de rentrer dans le temple e menino a manifestar demônio. et un enfant en train de manifester un démon. Significa dizer que a missão da igreja Ça veut dire la mission de l'Église, é essa. c'est cela. A primeira missão da igreja, La première mission de l'Église, libertar os cativos. c'est libérer les prisonniers. Porque se não libertar os cativos, então a nossa mensagem é em vão. Si tu ne libères pas les prisonniers, notre message ne fait Não rien. podemos ter a igreja de Jesus aberta e pessoas saem da igreja para ir buscar solução nos quimbandeiros. Não pode existir. On ne peut pas avoir des églises ouvertes de Jésus et avoir les gens qui sortent de l'église pour aller chez les féticheurs. Quimbandeiro não tem nada. Féticheur, il n'a rien. Quimbandeiro não tem Le nada. féticheur, il n'a rien. Promete a casa no quilamba, ele vive no mato. Il promet une maison dans le Kilamba, mais il habite dans le désert. Casa do quimbandeiro é uma casota que tipo tá cair. Se chuva vir bater naquela casa cai. La maison du féticheur, c'est une petite maison. Mas Boa. ele diz, vai te fazer alguma macumba e vais conseguir casa no quilamba se ele não tem. Mais il va te faire certains fétiches pour que tu aies une grande maison. Vai te fazer feitiço para você tornar grande empresário. Ele é um pobre daquele. Il va te faire un fétiche pour que tu sois quelqu'un de grand. Mais Nem lui, il cheiro est de pauvre. perfume tem. Quimbandeiro cheira todo o capim. Il n'a même pas du parfum. Jesus disse, eu vim no mundo Jésus a dit, je suis venu au monde para destruir as obras do diabo. pour détruire l'œuvre des diables. Existem muitas pessoas que o diabo amarrou as suas vidas há anos em cima dos altares. Il y a beaucoup de gens que le diable a attaché la vie de ces gens sur les autels. Casamento a se destruir. Des mariages en train de se détruire. Desentendimento nos lares. Des entendements dans les foyers. Desentendimento entre os irmãos. Des entendements entre les frères. As obras do diabo. Les œuvres du diable. Muitas obras do diabo. Beaucoup d'œuvres du malin. No livro de Lucas, capítulo 10, Dans le livre de Luc, chapitre 10, vindo Jesus na terra, en venant Jésus sur la terre, dá poder à igreja. donne le pouvoir à l'Église. Eis que vos dou poder para pisar serpentes Voici que je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents e escorpiões. et scorpions E toda a força do inimigo, et toute la puissance de l'ennemi, e nada vos fará dano algum. et rien ne pourra vous nuire. Olha quem está ao seu lado. Regarde celui-là qui est à côté de toi. Diga para ele, irmão, Dis frère, existe inimigo. il existe des ennemis. Fala para ele, diz irmão, Dis frère, existe inimigo que quer destruir a tua vida. il y a des ennemis qui veulent détruire ta vie. Dis frère, Existe inimigo il y a des ennemis que quer destruir a tua vida. qui veulent détruire ta vie. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A bebedeira que está na tua vida não é normal. La boisson qui est dans ta vie n'est pas normale. Sabia disso? Tu savais cela? É?
Pergunta quem está ao seu lado, você bebe? Ele pergunta. Demande à celui qui est à ton côté. Pergunta quem está ao seu lado, irmão, você Dis, bebe? frère, tu bois? Ele diz, se estás a beber, Si tu bois, então você está na mão do inimigo. alors tu es dans la main du malin. Estás na mão do inimigo. Tu es dans la main du malin. Em qualquer momento pode te destruir. Qu'à quelques moments, il peut te détruire. O sofrimento não é de Deus. La souffrance n'est pas de Dieu. Deus não te criou para ser tapete. Dieu t'a pas créé pour être un tapis. Não te criou para sofrer. Il t'a pas créé pour souffrir. As mortes na família não é de Deus. La mort dans la famille, c'est pas de Dieu. Então sempre morrer pessoa. Il est toujours en train de mourir des gens. Só em dezembro. Seulement en décembre. Só em novembro. Seulement en novembre. Existe mês, quando bate aquele mês, morre alguém na Il y família. a ce mois il arrive ce mois, tout le monde meurt. Il y a quelqu'un qui meurt dans la famille. Todos na família morrem com uma doença. Tout le monde dans la famille meurt avec une maladie. Se não é diabetes, C'est pas diabète, é HIV. c'est HIV. Presta atenção naquilo que eu vou te dizer hoje. Fais attention à ce Na que je vais qualidade dire. do profeta. La qualité de prophète. Como você foi convidado? Hoje choveu Comme tu as été na invité. cidade de Luanda. Aujourd'hui. E muitas pessoas não conseguiam aqui estar. Mas você conseguiu pôr aqui os teus pés. Qualquer espírito que estava a incomodar a tua vida para te destruir, esse espírito cai por terra hoje em nome de Jesus. Se é para ti, quero ouvir barulho como amém. Quero ouvir seu barulho como amém. Você já não vai morrer mais. Todo o plano da morte do diabo na tua vida e na tua família é cancelado hoje em nome de Jesus. São coisas que você ignora, mas existe. As obras do inimigo existem. Por isso que Jesus disse: eis que te dou poder para pisar essas obras. Existe tradição, te dá um marido da noite e você não sabe. Você está a nascer, já tem marido. Porque o nome que você levou é o nome da mulher falecida de um tio. Xará, tio, te nasceu a tua mulher, menina, me dá com ela, é minha mulher, minha. Afinal, o tio é bruxo. Já casou contigo à noite, você não sabe. E hoje a desgraça na tua vida. Nesse país, casa dos macumbeiros tem que fechar. Vão perder os clientes. Levanta a tua mão direita, eu quero orar para ti. Pai, Père, vê as mãos do seu povo levantadas. regarde les mains de ton peuple levées. A tua palavra diz: Ta parole dit, conhecereis a verdade tu connaîtras la vérité. e a verdade vos libertará. Et la vérité va te Esta délivrer. verdade que eles ouviram, Cette vérité qu'ils ont écoutée. cada pessoa que veio hoje, Chaque personne qui est venue ici aujourd'hui. cada problema que existe na sua família, Chaque problème qui existe dans leur famille. pelo poder do Espírito, Pour le pouvoir de l'esprit. qualquer laço espiritual, Toute attache seja spirituelle quebrado hoje em nome de Jesus. soit détruite au nom de Jésus. Levanta a voz, começa a pedir a Deus para quebrar esse laço. Leva a voz e Sentado, começa. sentado. Levanta apenas a mão. Continua assim. Continua a orar. Audio Jungle. Hey, God! Hey! Thank you, Jesus Christ. Come on. Audio Jungle. Come on. Agora. Quem, come on? Quem, come on? Audio Jungle. The mighty of Jesus Christ. Poderoso nome de Jesus. Quem, come on? The mighty of Jesus Christ. Quem? Come on. Quem, come on? Quem?